Vem comigo entender tudo que é cobrado dentro do seu boleto de condomínio e por que o seu valor ultrapassa aquilo que o corretor te disse. Eu sou o Fábio, comprei esse apartamento na planta e hoje vamos falar sobre boleto de condomínio. E vamos começar falando o que é o boleto de condomínio. Muita gente se engana confundindo com cota condominial, só que são duas coisas diferentes. O boleto de condomínio é aquele compilado de custos todos do condomínio que vem lá dentro. E ele geralmente é emitido pela administradora do condomínio. E vamos começar então falando da taxa condominial, que é a maior fatia ali do seu boleto de condomínio. E nela geralmente vem os salários dos funcionários, as empresas que são terceirizadas, material de limpeza e consumo interno, seguro, administradora, contabilidade, advogado. Tudo isso, todos esses custos são somados e divididos pela fração de cada apartamento. E aí sim, deste valor é o que sai a cota condominial, que é aquele valor que é aprovado ali dentro da previsão orçamentária, porque é assim que ele é definido. E para quem não sabe, a previsão orçamentária, o síndico e a administradora, eles trazem uma previsão de como que vai ser os gastos durante o ano e quanto em média vai ficar essa cota condominial durante o ano. Então eles pegam ali todos os funcionários que precisam, a média de consumo ali de materiais de limpeza, as manutenções preventivas de elevador, caixa d'água, jardinagem, também a contabilidade, ali os advogados, e aí eles fazem um compilado, entende, olha, durante o ano a gente vai gastar X, então gastaremos X por mês. E aí, dividido ali pela fração de cada apartamento, a nossa cota condominial vai ficar por volta disso. Eles trazem essa previsão orçamentária já com essa cota para a Assembleia e é votado. Então, os moradores que escolhem se vão seguir ou não. E aí dentro desses custos de cota condominial, os que custam mais caro geralmente é a contratação de funcionários. Aqui no meu condomínio nós optamos, por exemplo, por terceirizar a contratação dos funcionários, tendo em vista que a gente entende que em relação olhando por contratos trabalhistas, porque o condomínio é uma empresa, tem um CNPJ e tudo mais. Ele contrataria diretamente um funcionário. Então a gente entende que caso houvesse um processo trabalhista lá na frente por uma má administração do síndico, da administradora, e a causa fosse ganha, geralmente esse valor ele é rateado por todos os moradores. Então, colocando tudo isso na ponta do lápis, também levando em consideração que, por exemplo, aqui nós temos uma portaria 24 horas. Se nós temos um funcionário contratado fixo, e aí se ele eventualmente fica doente ou acontece algum imprevisto, a gente fica descoberto. E aí a portaria fica sem ninguém. E é obviamente porque nós temos um funcionário específico para isso. Já quando nós temos uma empresa terceirizada, que é como acontece agora, se acontece qualquer um desses imprevistos, a própria empresa que está ali dentro do contrato, ela manda uma pessoa para cobrir essa pessoa que ficou doente, que faltou, que está de férias, e assim a gente consegue, de uma maneira geral, continuar fazendo o funcionamento do condomínio ele acontecer. Então segura aí que o primeiro valor que vai vir no seu boleto de condomínio é essa cota condominial ou taxa condominial, que é a fração de todos esses custos que nós temos para manutenção e para o condomínio. Eu brinco falando que são os custos para o condomínio sobreviver. E aí dividido para cada apartamento, essa é a fração que cada um vai ter. Então isso, cota condominial, taxa condominial é diferente do boleto de condomínio. E geralmente é esse valor que os nossos queridos corretores dizem que não vai passar ali de 300, 350 reais. E o segundo valor ali dentro do nosso boleto de condomínio é o fundo de reserva. Geralmente esse valor varia de 5 a 10% ali da taxa condominial e também é decidido por assembleia. Então, tudo, absolutamente tudo dentro de um condomínio, ele passa por assembleia. As pessoas não saem escolhendo assim, sem os moradores estarem cientes. Então, vocês vão escolher e entender qual a reserva de emergência que vocês querem ter ali do seu condomínio para estarem cobertos ali de um possível imprevisto que pode acontecer. Por exemplo, pode cair o teto do salão de festas. Ficou 20 mil reais para arrumar tudo. Em vez de fazer essa compra e fracionar para todo mundo, logo neste mês ou até de acordo com o parcelamento você ter o seu boleto mais caro, o síndico vai pegar essa reserva de emergência porque entende que foi um imprevisto que aconteceu. Então, esse valor da reserva de emergência, todos os condôminos pagam e esse valor ele não é gasto, então ele vai se acumulando a cada mês. Geralmente a água também vem inclusa dentro desse boleto de condomínio. A maioria dos condomínios são entregues com a água coletiva e ela vem dentro porque só tem um
hidrômetro, é isso, hidrômetro, dentro ali do condomínio. Então a medição ela é feita de uma única vez. Então a Sabesp, que é a distribuidora aqui de São Paulo, ela vem, faz a medição, fala, ó, vocês gastaram X de água, a conta é X reais. A administradora pega e fraciona isso para todos os apartamentos e aí inclui esse valor ali dentro do boleto de condomínio. É muito importante salientar que, diferente da cota condominial, que é um valor mais fechadinho, então, se vai ser R$339, vai ser assim durante todo o ano, essa conta, como uma conta de consumo, ela pode variar um pouquinho. Então, geralmente, no inverno, a conta de luz, a nossa individual, vem mais cara, e também a água, ela costuma vir um pouquinho mais cara, porque é onde a galera demora um pouquinho mais no banho. Então esse consumo pode fazer variar um pouquinho esse valor, mas a conta de água é um valor que também vem incluso nesse boleto. A energia elétrica das áreas comuns. Então, vamos lá, cada apartamento aqui de fato paga a sua energia. Só que os corredores, hall de entrada, lá da guarita, da salinha de encomendas, salão de festa, os corredores, todo esse valor ele não é absorvido pela cota condominial, porque a gente entende que é uma conta de consumo, foi o que eu falei para você, é um pouco difícil prever. Então, por isso, esta conta ela também é rateada ali por todos os moradores. Rateio de inadimplentes ou uma seguradora. Aqui no meu condomínio nós não temos seguradora, a garantidora, na verdade. Nós tivemos no começo ali, acho que do segundo ano, uma taxa alta de inadimplência. E aí, para tentar custear isso, a gente foi implementado ali o rateio da inadimplência. Então, de acordo com a porcentagem, o síndico entendeu quanto estava ficando em aberto e dividir ali para os apartamentos. Então, a gente chegou já a pagar dessa taxa R$60. Como que funciona essa taxa da inadimplência? Alguns moradores não pagam o condomínio. No final do mês, ele precisa se pagar. Só que, se a conta não fecha, o síndico precisa tirar do fundo de reserva. Se ele tira do fundo de reserva, a gente fica sem fundo. Então, foi uma forma que nós encontramos de cada um pagar um pouquinho para que o condomínio, já que é nosso, não entrasse ali, no caso, no vermelho. Qual que é o ponto? Isso foi normalizado, as pessoas que vão ali entrar em inadimplência são cobradas pelo jurídico, só que demora um pouco ali até ela pagar, negociar, até voltar para o caixa do condomínio. E aí esse valor que nós pagamos não volta para nós, ele fica lá para o condomínio quando há essa negociação da dívida. Agora, as taxas estão bem baixinhas de inadimplência aqui e a gente paga, se não me engano, por volta de R$8. No final, vou deixar um printzinho aqui do meu boleto para vocês darem uma olhada também. Se eu não me engano, a gente está pagando por volta de R$8 de boleto de taxa de inadimplência, porque ela está bem baixinha. Então, todo mundo pagando esses R$8, chega lá no final do mês, cobre isso da galera que deixou de pagar. Eu acho justo? Nem um pouco. Sou totalmente contra, mas é uma coisa que está um pouco fora do meu controle, porque eu disse para vocês, tudo é votado, foi levado para a Assembleia e as pessoas votaram para que acontecesse dessa forma. Caso eu já troquei uma ideia com o meu síndico, a taxa volte a subir, eu acho que vale sim a gente entender ali para pagar uma garantidora, para a gente não voltar a pagar, por exemplo, R$60 de taxa de inadimplência. A garantidora ela faz basicamente o quê? A gente entende qual que é a cota, o condomínio mensal, ela repassa esse valor todos os meses, certeiros. Se o condomínio precisa de R$100 mil para, somando todos os condomínios, dá R$100 mil, todos os apartamentos dá R$100 mil, a garantidora dá para o nosso condomínio todo mês, R$100 mil. E aí ela fica responsável por fazer essa cobrança para a galera que está atrasada. E aí, obviamente, a gente paga uma taxa para ela por conta disso. O síndico e a administradora trouxeram na época na reunião, falaram que por conta da inadimplência ter baixado já, não valeria tão a pena, porque essa taxa seria equivalente ao valor mínimo que a gente está pagando agora de inadimplência, mas eles ficaram de rever caso esse valor volte a subir. Mais uma conta de consumo que vem dentro do boleto é o gás de condomínio. Aqui nós recebemos ele de forma coletiva e passamos ali pelo processo de individualização do gás. Individualização do gás. Agora minha conta tá vindo bem baixinho, já cheguei a pagar R$160, agora tá vindo por volta de R$60. Então esse é mais um valor que vai vir ali no seu boleto de condomínio. Alguns corretores chegam até a dizer para quem está comprando o AP, por ser Minha Casa Minha Vida, ali que o condomínio não vai passar de R$350, R$400. Só que é uma mentira, porque esse valor ele pode passar sim quando a gente soma o boleto inteiro. A cota condominial, que é o que eu acredito,
se eles não estiverem mentindo intencionalmente, é o que eu acredito que eles estejam se referindo. Então a taxa condominial vai ficar entre 350 a 400 reais, que é o que numa boa administração, por exemplo, aqui para o meu API, que são mais de 300 unidades, 3 torres, cada torre com 2 elevadores, é um valor que eu acho ok. E aí fora disso, são as contas ali de consumo que eu mencionei para vocês. Então, sim, alguns corretores no meio disso vai falar para você, pô, não vai passar de 300, 350, mas ele está se referindo à taxa condominial, isso se bem administrada, não ao boleto de condomínio total, porque fora a taxa, como eu falei, vem a luz coletiva, vem ali o gás, vem ali a água, vem ali a reserva de emergência e alguns outros custos também que podem entrar. Qual que é um cuidado que a gente precisa muito ter nesse processo de uma má administração? Por isso que eu sempre indico que as pessoas coloquem síndico profissional, porque, afinal, o profissional sabe como trabalhar. Primeiro que ele é imparcial. Segundo que administrar um condomínio não é brincadeira, gente. Tá ali em relação com os moradores, tá ali intermediando a administradora com ali propriamente o condomínio, tá fazendo as contas fecharem todos os meses. E é muito importante ter um olhar para isso. Por quê? Um erro que acontece muito. A galera quando se muda, os condomínios não são entregues com cerca elétrica, as câmeras de gravação para fazer a segurança. Então, quando o condomínio ele é implementado, geralmente há necessidade de fazer essa compra de enxoval que a gente fala. E aí é onde muita gente se enforca, porque uma má administração, muitas vezes, ela vai... E são serviços caros, viu? Muito caros, muito caros. Aqui no meu condomínio nós fizemos da seguinte maneira. Colocamos por 2 prioridades. Se eu não me engano, a primeira prioridade era para os lados internos e as entradas das torres, e a segunda parte foi nos corredores de cada andar. Então nós pegamos a primeira parte, fizemos, parcelamos, quando acabamos de pagar a primeira parcela, a gente fez a segunda compra, porque senão fica um valor muito alto ali para quem já está se mudando. Eu vou deixar aqui na tela para vocês o valor do meu último condomínio, e aí com essa descrição de tudo que a gente pagou, e aí me fala aqui que você acha que tá caro ou barato. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de como é essa construção do boleto de condomínio e deixado você também alerta aí para as votações do condomínio, tá muito presente em entender, sempre tá perguntando, porque afinal nós que escolhemos tudo que nós vamos pagar. Volto a dizer, a administradora, o síndico não pode implementar nada assim, sem ser um caráter extremamente de urgência. Porque tudo precisa passar pela Assembleia. Então, toda essa cota condominial, essas previsões, elas vão estar lá em votação. E aí, a contratação também da empresa que vai fazer a segurança, a empresa que vai fazer a instalação, né, da câmera de segurança, dos equipamentos, das cercas elétricas, todas elas também são votadas. Então, pede para sua administradora, fala, de acordo com a fração e tudo, quanto que ficaria o boleto para cada pessoa. Então, eles vão trazer essa projeção e se eles votam pensando nisso. E se for o caso, faça igual aqui no meu condomínio. Contrate primeiro uma parte, dê essa sugestão lá para a administradora e para o síndico se eles não derem. Paga tudo e depois vai para a segunda parte menos prioritária. Assim não fica muito pesado, porque afinal, assim quando a gente se muda, a gente ainda tem um gasto da obra, né? Então pensa, tem gente que me manda mensagem falando, Fábio, a gente vai começar já pelos nossos cálculos pagando 700, 800 reais de condomínio. E eu falei, por quê? E aí eles trouxeram isso, as empresas que eles fecharam, primeiro que a cota condominial ficou muito cara, e a gente precisa entender que existe um mercado ali amplo que oferece um trabalho de qualidade, a gente consegue negociar preço, então por isso que é importante também que o síndico seja profissional, para que ele consiga fazer isso. Já deixa o seu like aqui, me segue, minhas redes sociais estão todas aqui embaixo para vocês, vamos trocando e não se esqueça, siga seus sonhos e respeite seu processo. Fui!